Muito bem, seja bem-vindo aqui, Fábio Vedovelli. Este screencast é um complemento. Na verdade, ele traz conteúdo que eu não tive oportunidade de passar na última aula do curso básico de Laravel. Ele ficará à disposição de qualquer um que queira assistir, mas ele foi feito especialmente para os meus alunos daquele curso. Então, são duas partes. Na primeira eu vou falar sobre o front-end com o Elixir. Vou explicar o que é e como é utilizado. E no próximo screencast, que será gravado na sequência, eu falarei sobre cache, tá? No banco de dados. Então vamos lá. Eu estou aqui com o projeto que foi desenvolvido durante o curso. Eu vou servi-lo a partir do web server que vem embarcado com o PHP. Então ele já está lá escutando o endereço localhost 8000 e aí aqui no browser nós veremos a tela de login. Na verdade, nem foi necessário, pois eu já estava logado. E aí nós temos aqui a lista de usuários. Então, o que eu tenho para fazer neste screencast, ele não vai modificar muito o que você está vendo no browser. Eu acho que só no começo, porque eu vou remover todo o JavaScript e todo o CSS que traz esse visual limpo e organizado para a tela. Não estou entrando aqui no mérito se é bonito ou não, mas ninguém pode negar que no mínimo organizado esse layout está, tá bom? Então, antes da gente entrar nessa parte de mão no código, deixa eu explicar o que é o Elixir. Eu acredito que todos vocês já tenham ouvido falar de Node.js. O Node.js ele começou a ser vendido para o mercado, e eu digo vendido, mesmo que ele seja gratuito, porque você precisa, quando você tem um produto, você precisa convencer as pessoas a consumir o seu produto. E isso você está vendendo o seu produto, mesmo que não seja em troca de dinheiro, mas uma venda sempre é feita. Isso serve para as pessoas também, né? Você vende a imagem de um bom desenvolvedor para o mercado. Então é por isso que eu estou falando que o Node.js ele começou a ser vendido ao mercado como o JavaScript no servidor. Mas é claro que isso não corresponde à realidade. Na verdade, o Node.js é o JavaScript fora do browser. Simplesmente assim. Como que funciona o JavaScript? Existe uma máquina que interpreta o JavaScript que vem junto com todos os browsers do mercado. Cada browser tem a sua máquina de JavaScript. Por isso que o JavaScript sempre foi, a implementação dele sempre foi tão inconsistente entre os browsers, porque cada fabricante criava o seu próprio interpretador. Até que um belo dia o Google criou um interpretador muito mais rápido e muito mais abrangente na implementação das especificações ECMA, um interpretador muito melhor, chamado V8. E isso mudou bastante o mercado. E como o Google faz tudo de forma open source, ou pelo menos quase tudo, teve uma galera que decidiu tirar essa máquina V8 do browser e colocar no sistema operacional. Então isso permitiu que o JavaScript rodasse no servidor, porque o interpretador agora estava na máquina, no SO, no Linux, no Windows, no Mac, e não dentro do browser. Tá? Então, Node.js nada mais é do que o interpretador JavaScript baseado na V8 do Google rodando no sistema operacional. E como o JavaScript é uma linguagem muito difundida entre as pessoas, tá? Apesar de ter as suas minúcias, todo mundo conhece um pouco de JavaScript. E aí o pessoal começou a escrever um monte de coisa e muitas ferramentas nasceram. Uma delas é o Gulp. O que é o Gulp? O Gulp ele é um task runner, ou seja, ele roda tarefas em determinada ordem e até tarefas que dependem de outras serem finalizadas para que a próxima seja executada. Então, ele roda na linha de comando, assim como o próprio Node, na verdade não o Node, mas o NPM, que é o instalador de pacotes, você instala tudo pela linha de comando, e aí o Gulp ele roda tarefas. Quais são essas tarefas? Por exemplo, concatenar arquivos JavaScript num único arquivo.
tá? Não é segredo que para melhorar a performance de uma página ou até de um sistema inteiro desenvolvido na web, se você colocar muitos arquivos JavaScript, o carregamento da sua aplicação será muito mais demorado. Então, o mercado convencionou concatená-los num único, ou pelo menos em no máximo 2 arquivos de JavaScript. O mesmo serve para arquivos CSS, tá? O que mais que o Gulp faz? Ele pode copiar arquivos de um lugar para o outro. Então, por exemplo, quando você está utilizando uma biblioteca chamada Font Awesome, para você colocar ícones que são vetores, que significa que você pode aumentar o tamanho sem que ele distorça, porque ele é baseado em fontes do sistema operacional. Então, quando você instala essa biblioteca, ela te dá um CSS para você poder utilizar as classes, mas te provê as fontes também. Então, às vezes essas fontes precisam ser copiadas de um lado para o outro. O que mais? O Gulp ele tem uma tarefa para minificar os seus arquivos JavaScript. Então, vamos supor que seu arquivo tenha 30.000 linhas. Após a minificação, tira-se espaço, pega-se palavras extensas e transforma em apenas uma letra, e aí isso diminui o tamanho do arquivo e também ajuda a proteger o seu código, porque ele fica ininteligível para humanos, porém completamente compreensível para máquinas. Então, Gulp desenvolvido com Node.js. E onde entra o Elixir nessa história? Para você configurar o Gulp é um pouco burocrático, não diria difícil, mas é um pouco burocrático você escrever as tarefas. Então o Elixir nada mais é do que chama-se de Syntactic Sugar, né? Que você escreve umas instruções de forma bem sucinta e o Elixir traduz para instruções que o Gulp vai compreender. Tá legal? Então vamos lá. Vocês podem ver que tem destacado aqui um Gulp file. Eu vou remover os comentários para ficar mais fácil da gente compreender. Então, é só isso. O que nós estamos vendo aqui é JavaScript. E esse arquivo Gulp file, ele vive na raiz do seu projeto. Beleza. Então, primeiro, faz-se o import do módulo Laravel Elixir, que é o módulo instalado com o NPM. Ele ainda não está instalado. Eu já vou mostrar como é que instala. E aí, tendo o Elixir, você executa o método de entrada dele, passa um callback, e nesse callback o Elixir vai colocar uma variável chamada mix, e aí você tem diversas receitas que você pode aplicar. No caso, na linha 4, mix.sass, ele vai pegar aquele arquivo app.scss e vai converter em CSS, tá? Então, o SAS ele é um pré-processador CSS que traz mais poder para o desenvolvedor na hora de ele escrever o CSS. Eu não vou entrar em detalhes sobre SAS, tá? Tanto é que eu vou remover daqui, pois nós temos interesse em Mix Scripts e Mix Styles. E o que eu vou fazer com esses dois aqui? Eu vou pegar diversos arquivos de JavaScript e vou concatenar num único arquivo, tanto os JavaScript quanto os estilos. Mas vamos voltar um pouquinho. Eu preciso tratar da instalação. Então, o Laravel, ele traz também um arquivo chamado package.json. Ele é o arquivo utilizado pelo NPM, que é o Node Package Manager, e ele instrui o NPM o que precisa ser instalado, tá? Então, veja, ele vai instalar o Gulp, o Laravel Elixir e o Bootstrap SAS. Esse último eu posso remover, pois eu não tenho intenção de utilizar o SAS. Outras bibliotecas serão adicionadas automaticamente a este arquivo depois que eu rodar alguns comandos de instalação no meu terminal. E aí, como é que funciona? Ele funciona como um mapa de dependências. Então, ele vai gerar, quando eu rodar npm install no terminal, ele vai gerar uma pasta chamada Node Modules na raiz do meu projeto, e essa pasta ela vai ganhar centenas de pastas e milhares de arquivos. Você não tem que se preocupar com isso. Quando você compartilhar o seu projeto, seja com outro desenvolvedor da sua equipe, seja com o mundo, no caso de um projeto open source, você manda só o package.json e aí a pessoa só tem o cuidado de rodar npm install e toda aquela pasta Node Modules com dezenas de milhares de arquivos será gerada pelo npm. Então você não manda esses arquivos para o seu sistema de controle de versão, tá bom?
Então, tendo dito isso, eu venho aqui no terminal, eu vou abrir uma outra janela. Na pasta raiz do projeto, eu vou rodar npm install, ou para quem já está acostumado, npm i, dá no mesmo. Esta operação ela demora um pouco, então eu vou cortar o vídeo e voltarei quando tudo tiver já instalado. Muito bem, está tudo instalado. Pode-se ver aqui a lista de todos os pacotes que ele instalou. E antes disso, nossa, é extenso, né? Tem bastante dependência. Você não tem que se preocupar com nada disso, tá? Sua única preocupação é o package.json. O npm ele faz todo o resto. Mas o que eu quero mostrar é que antes desta lista ser populada, muitos warnings foram disparados. Então você não precisa se preocupar com eles. Na verdade, você até precisa, mas eles não vão impedir que você siga adiante no processo. Outra coisa que eu esqueci de mencionar antes é que você precisa do ambiente instalado na sua máquina. Então, o pré-requisito é o Node.js, que você consegue instalar vindo aqui no site oficial, tá? Você tem aqui em downloads para todos os sistemas operacionais. Não precisa se preocupar, não é nada de outro mundo, é uma instalação como qualquer outra, tá? Clica 2 vezes, next, 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 está instalado. E aí você tem as ferramentas à sua disposição aqui na linha de comando. No meu caso, Node-V, ele está com a versão mais atual, 6.2.2, e npm-v também. Outra instalação necessária é o Gulp. Eu tenho lá o Gulp 391. Você deve se lembrar que no package.json já tinha uma instalação do Gulp, mas existem duas instalações necessárias. Uma é o Gulp local no seu projeto, que ele vive na pasta Node Modules do seu projeto. Quando você faz uma instalação com a flag -g, eu não vou instalar, pois eu já tenho o Gulp instalado no meu sistema, ele cria uma pasta Node Modules na sua pasta home do sistema operacional. E aí você tem comandos que você pode utilizar em qualquer pasta do sistema, são comandos globais. Então preste atenção nisso, o Gulp tem que ser global, instala-se uma única vez. E aí depois tem a instalação por projeto, que aí essa dependência ela já vem marcada aqui no package.json. Tá legal? Então, beleza. Temos tudo instalado e agora a gente já pode começar a trabalhar nos nossos arquivos. Então, para onde ir a partir de agora? Tenha em mente que todo JavaScript e todo CSS que você escrever para o seu projeto, você não vai mais colocar na pasta public como nós fizemos durante a aula. Você passará a colocar na pasta Resources Assets. E aí, eu já vou criar aqui uma pasta chamada JS e uma pasta chamada CSS. Essa SAS eu posso remover, pois eu não vou utilizar. Delete. Muito bem. Aqui na pasta JS eu vou criar um arquivo chamado lowes.js para seguir a nomenclatura do nosso sistema e aqui lowes.css. Muito bem. Vou também copiar o conteúdo do meu users.js para o lowes.js. Muito bem. Então agora, todo JavaScript relacionado a determinada funcionalidade ou do sistema, ele vem para esse lowes.js. Muito bem. Então, uma informação importante. Esta pasta Resources, ela não tem como você acessar pela web, tá? Se eu tentar fazer isso aqui, ó, Resources Assets JS, lowes.js, ele vai dar um 404, tá? Não foi encontrado. Por quê? Tudo que está sendo mostrado na tela foi servido a partir da pasta public, tá? E esse
inclusive esse JS eu posso remover. Essa pasta ela será recriada pelo Gulp. Tudo bem? Então, o que o Gulp vai fazer? Ele vai ler esses arquivos fonte, compilar e jogar o resultado na pasta public. Eu vou até deixá-las abertas aqui para que a gente possa ver isso acontecendo. Mas antes, eu preciso trabalhar no meu Gulp file, que está na raiz do projeto. Eu vou comentar este aqui por enquanto. E aí, o Mix Scripts ele recebe dois parâmetros, um array e uma string. O array é os arquivos de input. Então, eu vou entrar com esses arquivos e eu quero que o resultado seja colocado na pasta public.js, lowes.js. Tudo bem? E aí, o que eu farei aqui? Opa, já fiz coisa errada. Desfazendo, muito bem. Aqui eu vou colocar o arquivo de entrada, por enquanto um único arquivo, que é o js.lowes. Aqui dentro de MixScript, o Elixir, ele assume algumas coisas. Então ele assume que quando você está pegando arquivos fonte para concatenar, a sua pasta base de scripts é o JS dentro de assets, dentro de resources. Então eu não preciso usar o caminho todo, eu só ponho lowes.js, tá? A mesma coisa vai acontecer aqui. Public CSS lowes.css. A mesma coisa vai acontecer aqui nos estilos, tá? Então ele assume que este arquivo está dentro dessa pasta CSS. Muito bem. Então eu já configurei, eu não tenho, preste atenção aqui no lado esquerdo, eu não tenho dentro de public nem a pasta JS, nem a pasta CSS. Mas no terminal, quando eu, estando dentro da pasta do projeto, rodar gulp, desconsidere essa primeira mensagem, é uma coisa minha do meu ambiente, mas olha só. Muito bem, ação finalizada, eu vou mostrar o resultado. Perceba que agora em public nós temos CSS e JS, tá? Sendo que o conteúdo foi migrado para estes arquivos e agora sim eles podem ser adicionados no meu template. Então voltando aqui ao terminal, o que aconteceu? Vamos lá, linha por linha. Primeiro, utilizando o gulp file, ele vai iniciar duas tasks do gulp, default e scripts. Aí, primeiro, localizando os arquivos source, resources assets, lowes.js, salvando aqui. Beleza, terminou, ele notifica, uma notificação que é enviada para o sistema operacional, e aí finaliza a parte de scripts. Iniciando a parte de estilos, localiza lowes CSS, salva public CSS lowes CSS, notifica e termina o processo. E é isso o que o Gulp fez para nós. Bacana, né? Legal. Então, agora eu vou até o app.blade, que é o meu tema, né? o arquivo de layout, e eu vou remover os dois arquivos. Primeiro eu vou tomar uma nota mental aqui do que eu estou removendo. Eu estou removendo Font Awesome. Estou removendo também os estilos. Muito bem. E lá embaixo eu vou remover os dois arquivos de JavaScript que estão inseridos, jQuery e Bootstrap. Muito bem. E vou remover também este yield scripts, pois agora todos os scripts eles viverão num único arquivo. Não existe mais passar o JavaScript a partir da view da funcionalidade, tá? Então, removi aqui, tudo bem. Voltando no browser, se eu atualizar, agora ele vai estar feião. Porque eu removi todos os estilos, tá? E removi todo o JavaScript. No caso, o JavaScript é só para mostrar o confirm antes de excluir. Então, a minha aplicação ela ainda funciona, eu consigo navegar e tal,
mas o estilo foi para o espaço. Então nós vamos trazer este estilo de volta. Por que eu faria isso se as coisas já estavam todas bonitinhas ali incluídas? Simplesmente porque eu quero ter um único arquivo JavaScript. Então, eu preciso incluir naquele meu arquivo lowes.js tanto jQuery quanto Bootstrap, e no CSS o Font Awesome e o Bootstrap também. Então, o Gulp ele me permite instalar estas dependências do projeto utilizando também o NPM. Então, a maioria dos pacotes dos pacotes para o browser está também disponível no NPM, que é um repositório central de bibliotecas. Então, npmjs.com, você consegue ver quais são as bibliotecas, como por exemplo Bootstrap. Tá lá, ó. Tá vendo? Tudo relacionado a Bootstrap. jQuery, tudo, tá? Inclusive eu preciso pegar a versão específica que eu quero instalar, porque ele está instalando a versão 3 e eu quero a versão 2 alguma coisa. Vou por 2.2.2.0, tá? Legal. Então, voltando aqui, como é que eu instalo isso? npm i de install. O que eu quero? Bootstrap, jQuery. Eu posso pôr a versão, se eu quiser uma versão específica que não seja a última, e eu quero Font Awesome. Aonde estes pacotes serão colocados? Dentro da pasta Node Modules, tá? Aliás, eu vou parar a execução porque eu esqueci algo muito importante. Eu preciso passar a flag --save para que estas dependências sejam automaticamente adicionadas no meu package.json, que é aquele mapa que eu mando para o controle de versão. Muito bem, as três foram instaladas. Voltando aqui, eu vou inspecionar o package.json e aí agora, tá vendo? As dependências estão todas ali e, com certeza, eles estão dentro de Node Modules. Lógico que é difícil de localizar porque a pasta contém muita coisa, tá? Mas acredite em mim, ele está lá. Pode até ser que eu tenha que fazer referência a essa pasta logo para poder pegar a localização de determinado arquivo. Mas, voltando agora ao Gulp File, eu preciso colocar os arquivos aqui dentro. Então, a ordem que eu listo as dependências, os includes dentro desse array, é exatamente a ordem que os arquivos serão colocados aqui dentro. Então, isso importa. Lembra-se que eu disse que o Elixir ele assume que tudo está de JavaScript, pelo menos dentro da pasta JS, Assets, Resources, tá? Então, para eu pegar alguma coisa que está lá na raiz em Node Modules, eu tenho que subir 3 níveis, tá? Aí sim, Node Modules, jQuery, dist, jQuery.js. Se a gente inspecionar essa pasta dist, você vai perceber que a jQuery ela é distribuída, já compilada, de duas formas, aberta e minificada. Procure colocar aqui no seu arquivo final sempre a versão aberta, porque nós vamos fazer a nossa própria minificação no final, tá? E minificar um arquivo já minificado dá problema. Então coloque sempre a versão aberta. Legal. Aí eu venho aqui e trago o Bootstrap, no caso é dist.js, eu sei tudo isso porque eu uso sempre, tá? Mas como que você vai descobrir esse caminho? Tá, vamos inspecionar então a pasta. Eu procuro por Bootstrap. Aqui. Aí eu tenho dist.js, bootstrap.js. Todas as bibliotecas, elas seguem mais ou menos esse padrão, tá? Tem a pasta dist, que já é o arquivo compilado, e aí você busca o arquivo para incluir aqui. Legal. E aí eu vou fazer a mesma coisa para o CSS. Então, CSS. E aqui, no lugar de Bootstrap, eu vou colocar o Font Awesome. Aqui é sem dist, é só CSS. E eu acho que com isso eu cubro tudo que estava faltando. Então,
uma vez que eu alterei o arquivo gulp, eu tenho que rodar de novo. E se alguma coisa não for localizada, ele vai me mostrar aqui no output da operação. Muito bem, tudo certo. Você vê que ele não deu nenhuma mensagem vermelha dizendo que algum módulo não foi localizado. E aí, falta só eu inspecionar agora o arquivo public JS Lowes. Perceba que agora eu tenho ali jQuery. E lá embaixo da linha 12.200 e alguma coisa, a minha própria programação. E aí no Lewis.css, perceba que agora eu tenho ali o Bootstrap. Aqui para cima eu tenho o Font Awesome. Para cima não, né? Lá embaixo. E aí agora eu posso voltar ao meu app.blade e aí fazer um include de um único CSS, tá? Que aí eu vou utilizar o método helper css Lewis.css. Esse aqui eu vou manter porque é só um include de fonte do Google, tá? E aí aqui embaixo um único script. Isso aqui eu não preciso. src js public, desculpa, Lewis.js. E aí nesse momento eu acredito que o visual retornará, bem como o script que eu tinha colocado. Legal, né? Então, a partir de agora, todo o seu trabalho você fará no Resources, lógico, todo trabalho relacionado a JavaScript e CSS. Esquece, o trabalho PHP e Laravel é tudo nas pastas que nós vimos durante as aulas. Então vamos fazer mais algumas coisas aqui. Perceba que, apesar de eu ter feito o include bonitinho, deixa eu trazer aqui o Chrome DevTools para a tela. Você vai reparar aqui no console, ele está dizendo que algumas imagens não foram localizadas. Por quê? Na pasta public não tem a pasta fonts e os arquivos de fonte da fonte awesome. Então, o que eu preciso fazer? Copiar para cá. Tá? Eu tenho CSS e JS, mas eu não tenho as fontes. Mas eu vou copiar isso manualmente? Lógico que não. O Gulp resolve isso para gente. Então, eu tenho aqui outro mix. Vou trazer mais para cima. Mix.copy. Aí eu pego a partir da raiz, tá? Node modules, font awesome, fonts, diretório completo e segundo parâmetro destino, que é public fonts. Então, quando eu estou trabalhando com scripts e estilos, eu pego a partir da pasta JS ou CSS em Resources Assets, mas quando eu estou copiando, isso pode estar em qualquer lugar do sistema. Então, ele conta a partir da raiz. Beleza, como eu não fiz nenhuma alteração nos arquivos de JS ou CSS, eu posso rodar somente o mix que eu quiser. Então, gulp copy, ele vai rodar somente aquilo que eu determinei, tá? E aí, voltando, agora eu tenho na minha pasta public a pasta fonts, e aí, tá tudo lá. E aí, quando eu... Tá vendo que não tem mais? E aí, olha o ícone ali que mostra que as fontes do Font Awesome foram devidamente instaladas. Vamos lá, rapidinho. O que mais que eu posso fazer com o Gulp? Eu posso minificar. Lembra-se disso? Então, deixa eu voltar aqui ao arquivo Lewis.js que foi gerado. Olha só, ele tem comentários e está tudo aberto aqui, ok? Mas quando eu for publicar em produção, eu vou rodar gulp --production. Eu estou instruindo que eu quero uma versão para deploy. E aí o que vai acontecer? Além de concatenar, ele vai minificar os arquivos. Então esse já foi, eu posso voltar aqui. E agora olha só, todos os comentários foram removidos e está tudo em 4 linhas ao invés de 12.000 linhas. E lógico que nem você, nem qualquer um que leia isso daqui vai conseguir compreender, porque agora nós temos os nomes de métodos, eles são meras letras, né? Mas se você dá uma olhada aqui, ó, você consegue ver lá no final
coisas que foram escritas durante a aula. E isso continua funcionando, tá? Porque o browser, ele consegue compreender o que está ali, tá? Acontece que o arquivo, ele é muito mais leve. Vamos ver aqui em Network. Eu tenho o JS minificado, ele está com 120 KB, tá? Agora, se eu rodar de novo o Gulp, eu vou rodar só o scripts, tá? Para ficar mais rápido. Para ele salvar agora a versão aberta. Muito bem. Agora você vê que ele está com 321 KB, 200 KB a mais do que o dobro, tá? Então por isso que é muito importante você minificar o seu arquivo antes de mandar para a produção. E foi isso, é isso o Elixir, tá? Para você poder trabalhar com assets do seu front-end de forma automatizada. Lógico que você não precisa ficar rodando o Gulp toda hora, você pode rodar o Gulp Watch, e aí ele fica observando os arquivos do seu projeto, e aí toda vez que você fizer uma alteração em qualquer um dos seus arquivos, ele vai rodar o Gulp automaticamente, já compilando os arquivos finais, tá bom? Então é isso. Se você quiser saber o que mais você pode fazer com o Gulp, é lógico que a documentação do Laravel, ela vem ao seu socorro, e aí basta você puxar aqui o Elixir, e aí tem tudo o que você pode fazer aqui, tá? Inclusive trabalhar com módulos de JavaScript, e para isso o Elixir 5.0, que vem com o Laravel 5.3, ele automaticamente já te dá receitas para você trabalhar com Browserify, Webpack ou Rollup, que são os três mais populares do mercado, beleza? Então é isso aí, obrigado por ter assistido. Esse realmente é um conteúdo muito importante que não poderia ficar de fora de um curso básico de Laravel, e aí na sequência eu vou gravar uma aula sobre cache. Obrigado por ter assistido e até o próximo screencast do VDoVELI.